Uma forma muito interessante da gente entrar na concepção do Vygotsky sobre desenvolvimento é uma questão que ele chamou de planos genéticos de desenvolvimento, que é uma ideia de que assim, o mundo psíquico, o funcionamento psicológico não está pronto previamente, quer dizer, não é inato, não nasce com as pessoas, mas também não é recebido pelas pessoas como um pacote pronto do meio ambiente. Então o Vygotsky é um autor como outros, por exemplo, o Piaget, o Vallon, que é um autor chamado interacionista, porque ele leva em conta coisas que vêm de dentro do sujeito e coisas que vêm do ambiente e tal. Mas a postulação interacionista do Vygotsky ganha vida se a gente prestar atenção nesta questão dos planos genéticos que ele postula, porque ele fala em 4 entradas de desenvolvimento que juntas caracterizariam o funcionamento psicológico do ser humano, né? Então, uma é a filogênese, que é a história da espécie humana. Outra é a ontogênese, que é a história do indivíduo da espécie. Outra é a sociogênese, que é a história cultural do meio cultural onde o sujeito está inserido. E outra é a microgênese, que é um aspecto mais microscópico do desenvolvimento. A filogênese diz respeito à história de uma espécie animal, né? Todas as espécies animais têm uma história própria. E essa história da espécie define limites e possibilidades de funcionamento psicológico. Então tem coisas que a gente é capaz de fazer, tem coisas que a gente não é capaz de fazer. Então, por exemplo, a gente é bípede, tem as mãos, portanto, liberadas para outros tipos de atividades, tem uma determinada conformação da mão que permite movimentos finos, em pinça, por exemplo, que é uma coisa particular da espécie humana e muito importante. Tem a visão por 2 olhos, que é a visão binocular. Então tem uma série de características do corpo humano, do organismo, que vão servir de fundamento para o funcionamento psicológico depois. E tem coisas, como eu falei, que a gente faz e tem coisas que a gente não faz. A gente anda, mas não voa, por exemplo, né? E uma das características muito importantes da espécie animal humana é a plasticidade do cérebro. A gente tem um cérebro que é extremamente flexível, ele se adapta a muitas circunstâncias diferentes, e isso está ligado ao fato de que a nossa espécie é a que é menos pronta ao nascer. Quer dizer, o membro da espécie humana é aquele que é menos pronto ao nascer. Então, porque a gente tem uma parte do desenvolvimento tão em aberto, é que também a gente tem um cérebro tão flexível, porque dependendo do que o ambiente fornecer, o cérebro vai se adaptando e vai funcionando de um determinado jeito. O segundo plano genético de que Vygotsky fala é o chamado ontogênese, que significa o desenvolvimento do ser, quer dizer, de um indivíduo de uma determinada espécie. Então, em cada espécie, o ser, o membro individual daquela espécie tem um caminho de desenvolvimento. Então, nasce, se desenvolve, se reproduz, morre e tal, num determinado ritmo de desenvolvimento, numa certa sequência e tal. E este plano genético da ontogênese está muito fortemente ligado ao da filogênese, porque os dois são de natureza muito biológica, dizem respeito à pertinência do homem à espécie. A gente é membro de uma determinada espécie e, por ser membro dessa determinada espécie, passa por um percurso de desenvolvimento que é um certo percurso e não outro, né? Então aí entra, por exemplo, a criança nasce e só fica na posição deitada, depois ela aprende a sentar, depois engatinhar, depois andar, por exemplo, nessa sequência, e assim por diante. Quer dizer, tem várias coisas que são determinadas pela passagem daquele indivíduo da espécie por uma certa sequência de desenvolvimento. O terceiro plano genético postulado pelo Vygotsky é o chamado sociogênese ou história cultural, que é assim a história da cultura onde o sujeito está inserido. Mas não a história no sentido da história do Brasil, a história do mundo ocidental e tal, mas mais as formas de funcionamento cultural que interferem no funcionamento psicológico, ou que definem, de certa forma, o funcionamento psicológico. Então, essa questão da significação pela cultura tem 2 aspectos. Uma que a cultura funciona como um alargador das potencialidades humanas, né? Como eu tinha falado, por exemplo, o homem anda, mas não voa, agora voa porque criou o avião. E um outro aspecto da história cultural é como cada cultura
organiza o desenvolvimento de um jeito diferente, né? Então, a passagem pelas fases do desenvolvimento é relida também, ou lida e relida pelas diferentes culturas de formas diferentes. Quanto a isso, um exemplo bem importante é o da adolescência. A puberdade é um fenômeno biológico. Todos os seres humanos passam pela puberdade, né? Amadurecem sexualmente, aparecem caracteres sexuais secundários, possibilita a reprodução, etc. Mas a puberdade é compreendida historicamente de formas diferentes em cada cultura. Então, o conceito de adolescência é um conceito cultural, embora esteja assentado sobre um conceito biológico que é a puberdade. Na nossa cultura, por exemplo, cada vez mais a adolescência é um período bastante estendido, né? Hoje ela é muito mais estendida do que ela era há 30 anos atrás. Hoje talvez uma menina de 9 anos esteja já preocupada em se arrumar, em ter namorado, não sei o quê, e ela pode morar com os pais até os 30 anos e ter uma relação de filha, de adolescente. Outro exemplo interessante é o da terceira idade, como categoria que a nossa cultura criou há muito pouco tempo. Quer dizer, a gente sempre teve o velho, sempre teve o idoso. Mas a categoria terceira idade, como uma categoria que tem produtos de mercado especiais para ela, tem atividades especiais, tem instituições que cuidam disso e tal, e que é consumido assim, é uma categoria claramente cultural. Ela não diz respeito ao envelhecimento do corpo da pessoa, ela diz respeito ao modo como a cultura olha o idoso. A microgênese diz respeito ao fato de que cada fenômeno psicológico tem sua própria história também. Por isso que é micro, no sentido não de necessariamente pequeno, mas com foco bem definido, assim. Então, ao invés de a gente pensar a história do Brasil, a história das famílias de classe média em São Paulo, uma coisa maior, a micro é assim, entre saber uma coisa e não saber, por exemplo, primeiro uma criança não sabe amarrar sapato, depois de um tempo ela sabe amarrar sapato, entre não saber e saber algo aconteceu e um tempo passou. Então eu posso, interessado em compreender o desenvolvimento, olhar de uma forma micro para esse fenômeno, para a história desse fenômeno. Então, como a criança aprendeu a amarrar sapato é a microgênese do aprender a amarrar sapato. O que é bem interessante a respeito da microgênese é que eu diria que ela é a porta aberta dentro da teoria para o não determinismo. Porque a filogênese e a ontogênese, de certa forma, carregam um certo determinismo biológico. Quer dizer, o sujeito está atrelado às possibilidades da sua espécie, do seu momento de desenvolvimento como ser daquela espécie e tal. Na sociogênese, tem uma certa tinta determinista em termos culturais. Quer dizer, a cultura está definindo por onde você pode se desenvolver, né? Está dando também limites e possibilidades históricos de desenvolvimento. E a microgênese faz a gente olhar para o fato de que, como cada pequeno fenômeno tem a sua história, e como ninguém tem uma história igual ao do outro, é aí que vai aparecer a construção da singularidade de cada pessoa e da heterogeneidade entre os seres humanos. Quer dizer, você não encontra duas histórias iguais. Mesmo coisas que podem parecer tão parecidas, resultam diferentes, né? Então, você tem duas crianças na sala de aula, as duas têm 7 anos, as duas vêm de família de classe média, as duas têm pai, sei lá, com cursos de ensino médio, as duas estão naquela escola, naquela sala, moram naquele bairro, tá? É tudo tão parecido. E as crianças não são iguais, porque elas têm experiências diferentes. Uma tem mais irmãos, outra tem menos irmãos, uma assiste muita televisão, outra não assiste, uma foi para a pré-escola, outra não foi. Quer dizer, tem fatos na história de cada um que vão definir a singularidade a cada momento da vida do sujeito. Apesar de o trabalho de Vygotsky ter sido interrompido muito cedo por conta de sua morte, muitas foram as suas contribuições para a educação. Uma dessas contribuições está relacionada aos estudos que ele desenvolveu sobre a aprendizagem de conceitos científicos. Vygotsky acredita que existem 2 tipos de conceitos, os pseudoconceitos e os conceitos verdadeiros. Pseudoconceitos são aqueles conceitos espontâneos que todos nós temos sobre o mundo e que estão baseados principalmente nas nossas observações. Por exemplo, quando uma criança afirma que o Sol se movimenta pelo céu, ela está apresentando um pseudoconceito, pois sabemos que a movimentação do Sol em torno da Terra é apenas uma aparência. Os pseudoconceitos se apoiam nas aparências das coisas, nas superstições e na experiência pessoal.
Para Vygotsky, a principal função da escola é justamente a de fazer a criança abandonar esses achismos, ou seja, esses pseudoconceitos e passar a raciocinar com base em conceitos verdadeiros, quer dizer, conceitos científicos. Os conceitos científicos são conceitos verdadeiros. Estão baseados em pesquisa controlada. Não se deixam levar facilmente pelas aparências. Para Vygotsky, os conceitos científicos nos permitem ver melhor a realidade. E cabe à escola garantir que os estudantes aprendam esses conceitos. A minha concepção do Vygotsky sobre desenvolvimento é uma questão que ele chamou de planos genéticos de desenvolvimento, que é uma ideia de que assim, o mundo psíquico, o funcionamento psicológico não está pronto previamente, ele não é inato, não nasce com as pessoas, mas a postulação interacionista do Vygotsky ganha vida se a gente prestar atenção nessa questão dos planos genéticos que ele postula, porque ele fala em 4 entradas de desenvolvimento que juntas Nós começamos assistindo um vídeo da Marta de Oliveira Kolbe, que falava sobre as 4 entradas do desenvolvimento, né? Ontogênese, sociogênese e microgênese. Então a prof. Eliane pode falar uma e cada um. Pode ser? Cada um vai ser primeiro, então, a filogênese. A filogênese diz respeito à história da espécie humana, que define limites e possibilidades de funcionamento psicológico, que define o que o ser humano pode fazer, como andar e o que não pode fazer, que é voar, que fica bem distante do nosso fisiológico, né? Então, para vocês entenderem, na escola, na sala de aula, né? A função da visão, pegar em pinça, toda essa função, né? Coordenação motora fina, enfim, faz parte da filogênese. Senão a gente colocar algo que a gente entendeu também. E também a plasticidade do cérebro, né? Como ele é muito plástico, também diz respeito a essa parte do funcionamento. E também se adapta muito a circunstâncias diferentes. Aí o próximo é a ontogênese. Diz a respeito à história do indivíduo da espécie, do desenvolvimento do ser de uma determinada espécie. Por fazer parte de uma determinada espécie, todo membro dessa espécie passa por certo recurso de desenvolvimento, que é definido e não outro. Nesse sentido, várias coisas são determinadas pela passagem daquele indivíduo da espécie por uma sequência de desenvolvimento natural daquela espécie. Um exemplo é quando a criança nasce, né? Aí depois ela vai gatinhando, depois ela vai caminhando. Então esse é o estudo que faz, ontogênese é o estudo do desenvolvimento do indivíduo naquela espécie. A sociogênese diz respeito à história do meio cultural onde o sujeito está inserido, e as formas de funcionamento cultural que interferem no funcionamento psicológico, que de certa forma ainda define o que ocorre de acordo com cada cultura organiza o desenvolvimento. Por exemplo, as fases da adolescência e da velhice são desenvolvidas de formas diferentes, dependendo da cultura e do local que se analisa. Então, ali é a transformação, né? Da criança para o adolescente e para a velhice. Então, isso tudo a gente passa aqui dentro da escola, né? Quando a criança está ali no pré-silábico e ele vai passando as fases que a gente vai trabalhando e a gente vai vendo essa mudança, né, deles até eles chegarem no alfabético. Já passaram todas as fasezinhas ali, quando, né, no meu caso, do 2º ano ali, né? Um exemplo também que foi citado é o adolescente. O adolescente, há um tempo atrás, era pessoa até 20 anos, depois ela já era uma pessoa adulta. E hoje em dia o adolescente, ele adolesce, continua sendo adolescente até os 30 anos, né? São jovens de hoje em dia, né?
demora para entrar na vida adulta. Então, a sociogênese também faz isso. E também da nova velhice, né? Antigamente, uma pessoa de 60 anos era considerada uma pessoa idosa, já era velha. E hoje em dia é um adulto, né? Uma idade, mas não é. Depende então com o olhar da sociedade, né? Por isso que é um meio cultural, a história do meio cultural. Um exemplo bom disso foi nós compararmos o exemplo da fase da velhice. Nossa sociologia compara muito o brasileiro com o Japão, por exemplo, com o povo japonês, né? Nós pegarmos hoje um adulto, né, ainda estou formando, com a mesma idade lá do Japão, é totalmente, né? Eles são muito mais jovens, por quê? Porque a alimentação dele é um meio cultural que faz isso. E a alimentação, tudo está embutido nessa fase ali, né, gente? Aí tem a microgênese. Diz respeito ao aspecto mais microscópico do desenvolvimento, onde cada fenômeno psicológico é analisado separadamente, com um foco bem definido. Por meio dessa entrada pode-se refutar a ideia de determinismo. Então, o exemplo que a gente pode dar é a criança, ela entra na escola não sabe amarrar o sapato, então ela vai amarrar o sapato. O professor de educação física vai ensinar, a professora de sala também vai fazer o laço. Então, como que ela aprendeu a fazer esse nó do tênis, né? Como que ela fez essa amarração? Qual foi o processo, né, que ela teve para aprender? E um outro exemplo que foi dado também são as crianças de 7 anos, digamos aqui, até nós temos muitos gêmeos na escola, né? Tem 5, 6 pares de alunos gêmeos esse ano. Então, mesmo sendo, né, gêmeos idênticos, eles aprendem diferente, né? Então, assim, não é porque a criança tem um olhar especial. A turma toda, todos têm 6 anos, então todos vão aprender igual. Cada tem que olhar para a aprendizagem e como ele aprende. Esse olhar, né? Já é. Tem mais pseudo-conceitos, então são os conhecimentos espontâneos que nós conseguimos identificar como sendo o conhecimento prévio da criança, que é o que ela traz de casa, né? O que ela sabe sobre a Baía da Martomba, sobre os animais aqui da nossa região, que é um exemplo, né? Então, é conhecimento espontâneo adquirido de forma popular, onde normalmente é passado de pai para filho ou entre os indivíduos da sociedade. Troca de informações. Seus saberes não são adquiridos através de estudos e sim de raciocínio e mitos. Então, a criança, quando ela vai para a escola, ela vai com esse conhecimento, são pseudo-conceitos que ela tem. Que ela sabe que acontecem as coisas no geral, mas ela não sabe uma explicação científica para isso. Então, na escola, ela vai... nós estamos aqui para as crianças e passar o conhecimento científico, que são os conceitos verdadeiros. Tem mais alguma coisa? O conhecimento específico, eu acabei adiantando o slide ali, é o conhecimento científico que nós vamos passar para a criança na escola. E o professor e o ambiente escolar é a figura essencial do saber do representar, um elo intermediário entre o aluno e o conhecimento disponível no ambiente. Então a criança vem com esse conhecimento que ela tem de casa, que é o conhecimento prévio, né, familiar, e na escola nós lapidamos, né, para que ela tenha acesso ao conhecimento científico. Bom. Palmas para ele. Com a intervenção do professor, ele se preocupou muito com a escola. E das 4 que a gente ouviu falar, que as meninas colocaram, a microgênese ela é a mais importante. Porque é na microgênese que eu vou fazer aquele estudo de caso. Por que que a Taína aprende a tabuada naquele momento e a outra criança não? O que faz com que uma criança aprenda de uma fase para outra? Uma criança que está pré-silábica,
na hipótese pré-silábica e ela se torna silábica, o que aconteceu naquele meio termo ali? Certo? Então é essa questão da microgênese que ela é muito importante para mim entender a questão do processo ali, né? Não questão de micro, de pequeno, mas questão de micro de aprendizagem, né? Eu vou funilando aquela aprendizagem, certo? Então, e aí por fim vem o pseudo-conhecimentos, que a criança já traz com ela, e o conhecimento científico, é o nosso papel. A criança já vem com pseudo-conhecimentos, com conhecimentos de qualquer coisa, ela já sabe, né? Alguma coisa reais, e nós aqui vamos trabalhar com ela no sentido de transformar aquele pseudo-conhecimento em conhecimento científico mesmo. Por que uma planta cresce? Por que o sol vai para lá ou vai para cá? Por que a maré sobe ou desce? Ela vem com esses conceitos, né? Com esses pseudo-conceitos. E nós temos que, de uma certa forma, transformar esse pseudo-conceito, e o nosso papel é conhecimento científico. Certo? Eu vou agora para o segundo grupo, pode ser? Nós começamos assistindo um vídeo da Marta de Oliveira Colby, falando sobre as 4 entradas do desenvolvimento, né? Ondogênese, sociogênese e microgênese. Então a prof. Eliane pode falar uma, aí pode ser? Cada uma vai ser primeiro, então, a filogênese. A filogênese diz respeito à história da espécie humana e define limites e possibilidades de funcionamento psicológico. E define o que o ser humano pode fazer, como andar, o que não pode fazer, o que é voar, que fica bem distante do nosso fisiológico, né? Então, para vocês entenderem, na escola, na sala de aula, né? A função da visão, pegar em pinça, toda essa função, né? Coordenação motora fina, enfim, faz parte da filogênese. Senão a gente vai colocar algo que a gente entendeu também. E também a plasticidade do cérebro, né? Como ele é muito plástico, também diz respeito a essa parte do funcionamento. E também se adapta a muitas circunstâncias diferentes. Aí o próximo é a ontogênese. O ontogênese diz a respeito à história do indivíduo da espécie, do desenvolvimento do ser de uma determinada espécie. Por fazer parte de uma determinada espécie, todo membro dessa espécie passa por certo recurso de desenvolvimento, que é definido e não outro. Nesse sentido, várias coisas são determinadas pela passagem daquele indivíduo da espécie por uma sequência de desenvolvimento natural daquela espécie. Um exemplo é quando a criança nasce, né? Aí depois ela vai gatinhando, depois ela vai caminhando. Então esse é o estudo que faz, o estudo do desenvolvimento do indivíduo naquela espécie. A sociogênese diz respeito à história do meio cultural onde o sujeito está inserido e as formas de funcionamento cultural que interferem no funcionamento psicológico. E, de certa forma, ainda define o que ocorre de acordo com cada cultura organiza e o desenvolvimento. Por exemplo, as frases da adolescência e da velhice são desenvolvidas de formas diferentes, dependendo da cultura e do local que se analisa. Então, ali é a transformação, né? Da criança para o adolescente e para a velhice. Então, isso tudo a gente passa aqui dentro da escola, né? Quando a criança está ali no pré-silábico e ele vai passando as fases que a gente vai trabalhando e a gente vai ver essa mudança, né, deles até eles chegarem no alfabético. Já passaram todas as fasezinhas ali, quando, né, no meu caso, do segundo ano ali, né? Um exemplo também que foi citado é o adolescente. O adolescente, há um tempo atrás, era pessoa até 20 anos, depois ela já era uma pessoa adulta. E hoje em dia o adolescente, ele adolesce, continua sendo adolescente até os 30 anos, né? São jovens de hoje em dia, né?
nossos filhos, enfim, essa geração que demora para entrar na vida adulta. Então, a sociogênese também vai existir. E também da nova velhice, né? Antigamente, uma pessoa de 60 anos era considerada uma pessoa idosa, já era velha. E hoje em dia é um adulto, né? Uma idade, mas não é. Depende então com o olhar da sociedade, né? Por isso que é um meio cultural, a história do meio cultural. Um exemplo bom disso é nós compararmos. Eu sou o exemplo da fase da velhice. Então, a sociologia compara muito o brasileiro com o Japão, por exemplo, com o povo japonês, né? Nós pegarmos hoje um adulto, né? Ainda estou formando. Com a mesma idade lá do Japão, é totalmente, né? Eles são muito mais jovens, porque a alimentação dele é um meio cultural, que faz isso. Porque a alimentação, tudo está embutido nessa fase ali, né, gente? Aí tem a microgênese. Diz respeito ao aspecto mais microscópico do desenvolvimento, onde cada fenômeno psicológico é analisado separadamente, com um foco bem definido. Por meio dessa entrada pode-se refutar a ideia do determinismo. Então, o exemplo que a gente pode dar é a criança, ela entra na escola e não sabe amarrar o sapato. Então, ela vai amarrar o sapato. O professor de educação física vai ensinar, o professor de sala também vai fazer o laço. Então, como que ela aprendeu a fazer esse nó do tênis, né? Como que ela fez essa amarração? Qual foi o processo, né, que ela teve para aprender? E um outro exemplo que foi dado também são as crianças de 7 anos, digamos aqui. Até nós temos muitos gêmeos na escola, né? Tem 5, 6 pares de alunos gêmeos esse ano. Então, mesmo sendo, gêmeos idênticos, eles aprendem diferente, né? Então, assim, não é porque a criança tem um processo especial. A turma toda, todos têm 6 anos, então todos vão aprender igual. Cada tem que olhar para a aprendizagem e como ele aprende. Esse olhar, né? Já é. Tem mais pseudoconceitos, então são os conhecimentos espontâneos que nós conseguimos identificar como sendo o conhecimento prévio da criança, que é o que ela traz de casa, né? O que ela sabe sobre a Baía da Martona, sobre os animais aqui da nossa região, que é um exemplo, né? Então, é um conhecimento espontâneo adquirido de forma popular, onde normalmente é passado de pai para filho ou entre os indivíduos da sociedade. Troca de informações. Seus saberes não são adquiridos através de estudos, e sim de raciocínio e mitos. Então, a criança, quando ela vai para a escola, ela vai com esse conhecimento, são pseudoconceitos que ela tem. Que ela sabe que acontecem as coisas no geral, mas ela não sabe uma explicação científica para isso. Então, na escola, ela vai... nós estamos aqui com as crianças e passar um conhecimento científico, que são os conceitos verdadeiros. Tem mais alguma coisa? O conhecimento específico, eu acabei adiantando o slide ali, é o conhecimento científico que nós vamos passar para a criança na escola. E o professor e o ambiente escolar é a figura essencial do saber do representar, um elo intermediário entre o aluno e o conhecimento disponível no ambiente. Então, a criança vem com esse conhecimento que ela tem de casa, que é o conhecimento prévio, né, familiar, e na escola nós lapidamos, né, para que ela tenha acesso ao conhecimento científico. Bom. Palmas para eles. Você segura assim para ele. Só filmando já, tá? Só para Então, assim, ó, nessa primeira parte, para quem não estava, né, que nós estávamos conversando, na concepção de interacionista de Vygotsky, nós temos 4 entradas
para o desenvolvimento, que as meninas colocaram ali. Então, nós temos ali a filogênese, que é a nossa diferença de espécie, né? Nós somos diferentes dos outros animais, por isso que nos diferencia, né, em relação a outros animais. Nós temos a ontogênese, nós temos a sociogênese, que é a questão propriamente da sociedade em que a gente vive, né? Dois seres do mesmo lugar. Por exemplo, vou pegar os primeiros anos, primeiro B e o primeiro C ou A. Moram no mesmo lugar, tiveram talvez as mesmas condições, vivem no mesmo lugar, mas na hora do aprendizado eles são totalmente diferentes, né? Então, assim, talvez os estímulos, as aprendizagens foram diferentes. Para você ver que, dependendo aonde se coloca cada criança, ela vai aprender ou ela não, ou o grupo ou sozinha, né? Nós pegarmos o Silas e o Saulo, se nós colocarmos eles juntos, numa sondagem diagnóstica, eles são diferentes, né? O Saulo sabe, talvez por algum momento ele tem mais interesse, ele convive melhor com os seus colegas, ele interage mais, e o Silas já é mais retraído, então é questão de aprendizado, né? Então nós temos ali as 4 entradas. Por que falo em 4 entradas em relação a essa concepção? Se nós pegarmos Piaget, o aprendizado acontece de dentro para fora, né? A teoria de Piaget. Vygotsky, no sentido, ele é de fora para dentro. Então, essas 4 entradas sociais, né? Por isso que é socio-interacionista, que a criança está no meio, né, da filogênese, da ontogênese, que é a história do ser humano, né? Nesse sentido, essas 4 entradas fazem com que o ser humano interaja com o meio e ele aprenda melhor, né? Piaget não se preocupou muito com a questão da educação da escola. Vygotsky já se preocupa bastante com isso. Com o professor, com a intervenção do professor, ele se preocupou muito com a escola. E das 4 que a gente ouviu falar, que as meninas colocaram, a microgênese ela é a mais importante. Porque é na microgênese que eu vou fazer aquele estudo de caso. Por que a Taína aprende a tabuada naquele momento e a outra criança não? O que faz com que uma criança aprenda de uma fase para outra? Uma criança que está pré-silábica, na hipótese pré-silábica, e ela se torna silábica, o que aconteceu naquele meio termo ali? Certo? Então é essa questão da microgênese que ela é muito importante, para mim entender a questão do processo ali, né? Não questão de micro, de pequeno, mas questão de micro de aprendizagem, né? Eu vou funilando aquela aprendizagem, certo? Então, e aí por fim vem o pseudo-conhecimentos, que a criança já traz com ela, e o conhecimento científico, é o nosso papel. A criança já vem com pseudo-conhecimentos, com conhecimentos de qualquer coisa, ela já sabe, né? Alguma coisa reais, e nós aqui vamos trabalhar com ela no sentido de transformar aquele pseudo-conhecimento em conhecimento científico mesmo. Por que uma planta cresce? Por que o sol vai para lá ou vai para cá? Por que a maré sobe ou desce? Ela vem com esses conceitos, né? Com esses pseudo-conceitos. E nós temos que, de uma certa forma, transformar esse pseudo-conceito, e o nosso papel é conhecimento científico. Certo? Eu vou agora no segundo grupo, pode ser? Mas é o triplo ou é o único? Agora é